cresci ouvindo a minha mãe falar do meu pai, né? Meu pai não foi um bom marido, então eu cresci ouvindo minha mãe sempre falar mal do meu pai. Assim, chegar ao ponto, assim, com meus 15 anos, de eu estar com um ódio muito elevado do meu pai e de não ter mais contato nenhum. Inclusive, não queria nem mais ver meu pai. As histórias reais de Rafaela e seu Hélio estão num documentário produzido aqui no Rio de Janeiro. O filme direciona os holofotes para um assunto pouco conhecido, a alienação parental. A expressão foi utilizada pela primeira vez na década de 80 pelo psiquiatra americano Richard Gardner para definir o ódio de um filho pelo pai ou pela mãe, incentivado por um dos dois após o fim do casamento. Nesse tipo de caso, os pais confundem a questão da conjugalidade com a parentalidade. O que é isso, né? Eu confundo o que é a minha relação com o meu parceiro com a relação com os meus filhos. Após essa separação, muitas vezes litigiosa, o genitor que fica com a guarda, ele passa a denegrir a imagem do outro genitor para a criança. Então, na verdade, a percepção que se tem dessa criança, né, acerca do pai ou da mãe, do genitor que não ficou com a guarda dele, passa a ser alterada por todo um trabalho diário de denegrir a imagem e tudo aquilo que o pai ou a outra mãe e a mãe fazem com essa criança. Alain Minas viveu na pele a alienação parental. Foi impedido pela ex-mulher de visitar a filha depois que o casal se separou e ele arrumou uma namorada. Inconformado, viu no cinema a possibilidade de debater o assunto e alertar a sociedade para o problema, às vezes, imperceptível. Julguei ter encontrado meu limite. Nada e ninguém me faria me perder de mim. Não mais brigaria. O objetivo desse projeto sempre foi, desde a sua idealização até a finalização, é informar e gerar e fomentar discussão em toda a sociedade, sobretudo naqueles profissionais que militam na área de juízo de família. Porque, como no meu caso, é desesperador você estar diante da alienação parental, você perceber todos os exemplos clássicos de descumprimento, desqualificação do outro genitor, obstaculizações. E, no entanto, todos os sinais estão claros. Os profissionais que deveriam estar lidando com isso, colocando limites, simplesmente ignoram que é alienação parental. Tratam como se fosse uma simples picuinha, e não é. Durante um ano, Alain ouviu dezenas de depoimentos de filhos, pais, avós. A morte inventada tem 80 minutos e revela a indignação de famílias inteiras, devastadas pelo afastamento inexplicável de um ente querido. É muito ruim para o ouvido da gente. A gente ouvir um filho dizer, você me abandonou, você isso e aquilo, e sem saber a verdade. A criança alienação parental, ela tem um vínculo de lealdade tão grande com o alienador, com o seu líder, que ela não pode demonstrar qualquer fraqueza. Ela rompe com o genitor alienado e ela precisa preservar esse mundo dela intacto. Então a criança normalmente tira excelentes notas, é feliz, brinca, chama o padrasto de pai ou a madrasta de mãe, se for o caso. Então ela precisa demonstrar socialmente e publicamente que o mundo dela continua perfeito, a despeito da ausência daquele alienado. Só que é preciso que tenha um olhar atento de um profissional experiente para detectar que, com algumas exceções, vai perceber que essa criança, apesar dessa aparência, ela está simplesmente devastada psicologicamente. A alienação parental pode se manifestar de várias maneiras. O alienador usa todas as artimanhas para impedir o contato do filho ou da filha com o desafeto. Desqualifica o ex-companheiro ou ex-companheira e até pode chegar ao extremo, apresentar falso testemunho. Foi o que aconteceu com o filho de seu Hélio. Contrariada com o pedido de guarda da filha, a ex-nora fez falsas e graves acusações contra o ex-marido. Há um processo contra você. Contra mim, que processo? De abuso sexual contra a sua filha. Olha, aquilo ali, eu estava presente, a minha esposa estava presente, os testemunhos estavam presentes. Nós caímos ali aos prantos. E na mesma hora, disse, olha, isso foi armação. E ele chorando e pediu, vou prestar o meu depoimento agora. E vou pedir, solicitou ali, aos prantos, ao delegado, exame de corpo de delito na criança.
O sofrimento da família Monteiro se arrastou por 4 anos. Quando nós retornamos o contato com a criança estava demonstrando claramente falta de afeto. E quando meu filho esteve com ela, depois desses anos todos, ele sentiu, nós percebemos, que ele era praticamente um estranho. E pai? Porque ela foi afastada exatamente numa idade, quando ela fez 3 anos, que você começa a criar a personalidade, o crescimento, né? Uma das perguntas que ela fez para minha esposa, eu estava do lado, encheu de lágrimas, minha esposa chorou na hora. Vovó, por que você ficou tanto tempo sem me ver? E o que nós íamos falar com a criança? Entre idas e vindas a delegacias, processos judiciais e um crescente abismo na relação com a neta, seu Hélio não desistiu. Transformou a angústia em vitória e trouxe literalmente no grito a neta de volta ao seio da família. Olha, ninguém tem ideia da dor e o sofrimento que isso causa. Ninguém tem. Só quem sofre aqui dentro da carne, seja o pai que foi acusado injustamente, que sofreu alienação parental, ou até mães que têm casos assim, é o pai, é o avô, é a avó, são as tias, é a priminha, que ela tem uma prima da mesma idade, são as bisavós que estão vivas do lado paterno. Isso é justo? Quem vai nos devolver esses anos perdidos? Isso não volta mais. Não tirem a criança de um pai ou de uma mãe de um processo que está ainda em investigação, que não há provas de nada, não há testemunha de nada, não há indícios de nada. Porque vocês vão causar lá adiante sequelas. Já Rafaela mantém sessões de terapia para administrar a crise que se instalou na família após descobrir que foi afastada do pai pela mãe. Foram 11 anos de ódio pela figura paterna. Na verdade, meu pai não foi um bom marido, né? Então, o que aconteceu foi que a minha mãe misturou as coisas. Então, a gente cresceu ouvindo falar que meu pai era um canalha, que não prestava e tal. Rafaela viveu no mar de mentiras, no inferno para esconder o amor que sentia pelo pai. Eu, quando eu estava com ele, não demonstrava que era tão legal, mesmo achando. Eu lembro que eu tenho consciência disso, é engraçado, porque eu era criança, eu lembro que eu estava curtindo estar com meu pai. Mas, mesmo estando com ele, eu fingia que não estava sendo tão legal. Porque se eu chegasse em casa e tivesse feliz de estar com meu pai, a minha mãe ia ver que eu estava feliz e ia, sei lá, na minha cabeça ela não ia gostar de mim, eu não ia estar sendo fiel a ela. Convencida de que foi vítima da alienação parental, Rafaela implora. O conselho que eu sempre dou é que os pais não desistam, sabe? Eu ainda acho, hoje, ainda critico meu pai, que eu acho que ele desistiu, sabe? Que por mais que a minha mãe falasse, que por mais que a gente tivesse de mau humor ou falasse mal com ele, tratasse mal, eu ainda jogo na cara dele que ele desistiu. E ele fala que é verdade, que chega um ponto que já não aguenta mais e desiste. Para este advogado, a alienação parental está diretamente ligada às separações litigiosas. Como na maioria das vezes, é a mãe quem fica com a guarda do filho. Em 91% dos casos, são elas que afastam as crianças dos pais. As pessoas têm que saber quais são os seus papéis definidos dentro de uma sociedade conjugal. Né? O pai tem que saber qual é o papel dele e a mãe tem que saber o papel dele. E ainda mais hoje, no dia de hoje, né, sob a égide do novo Código Civil, que a gente fala em igualdade, que a gente fala em igualdade na chefia familiar, igualdade do poder parental desse exercício, tem que haver essa igualdade. Aos olhos da psicologia, a alienação parental é vista como uma doença, onde o alienador usa a criança como moeda de troca, como uma marionete, um brinquedinho que se mexe de acordo com a vontade do pai ou da mãe, ignorando os desejos do filho. Atrás da alienação parental, a gente tem toda uma psicopatologia, né? Uma dificuldade de relacionamento desse casal, uma psicopatologia de um desses pais que vai gerar esse tipo de quadro e aí gera doenças posteriores nessa criança que é alienada, né? Muitas vezes a criança vai desenvolver sintomas de ansiedade, psicopatologia, dificuldades escolares, dificuldades de relacionamento futuros, né? Que a gente, enquanto profissional, vai ter que cuidar lá na frente.